Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do Em Frente. Hoje atualizando as nossas videoaulas sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é dado pela Resolução número 564 de 2017 do Conselho Federal de Enfermagem, com dicas cruciais para sua aprovação. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos hoje iniciar as atualizações sobre o nosso estudo do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Um tema muito importante para a sua prática profissional e principalmente para quem está focado aí em provas. Mas antes disso, eu quero te adiantar que já está disponível para você no nosso site o nosso e-book Legislação de Enfermagem e Ética Profissional, com o estudo completo deste tema e de toda a parte de legislação de enfermagem. Neste material, você vai ter o estudo não só do Código de Ética, mas também da Lei do Exercício Profissional, da Lei de Criação do COFEN-COREM, Ética e Bioética, entre vários outros temas. Tudo que diz respeito à ética profissional de enfermagem e legislação, você tem neste material. É um material com 97 páginas de muito conteúdo, com a teoria completa e atualizada, além de mais de 100 questões para você treinar sobre este tema. É o material mais completo que você vai encontrar e é o mais recomendado para você estudar o Código de Ética de forma aprofundada. Então acesse o nosso site enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui na descrição desse vídeo. Lá no nosso site você vai encontrar não só este material, mas também vários outros de conhecimentos específicos de enfermagem, legislação do SUS, políticas de saúde e epidemiologia. Todos com a teoria completa e atualizada, dicas, além de diversas questões para você treinar sobre os temas. Então, o nosso site é o site da sua aprovação. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br e garanta o seu e-book. Bom, pessoal, prosseguindo então para a nossa aula de hoje, nós vamos começar hoje estudando o primeiro capítulo deste código, que trata dos direitos dos profissionais de enfermagem, e depois eu vou trazendo aqui para vocês as outras aulas com os demais capítulos para a gente ter o estudo completo deste tema, tá? Então, pessoal, o nosso Código de Ética, ele é dado aqui pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 564, de 2017. Essa é a versão mais atual que nós temos do Código de Ética, que está ainda vigente para nós. Dentro do Código de Ética, nós vamos ver lá no artigo 2º, né, que este código se aplica aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, obstetrizes e parteiras, bem como também aos atendentes de enfermagem. Então aqui nós temos quais são os profissionais que devem obedecer ao Código de Ética. O Código de Ética ele é válido para todos os profissionais da área de enfermagem. Como eu falei para vocês, nós temos vários capítulos dentro desse Código de Ética, né? Na resolução nós vamos ter lá o capítulo 1, que trata dos direitos dos profissionais de enfermagem, que é justamente o que nós estamos abordando aqui na videoaula de hoje, mas nós temos também o capítulo 2, que trata dos deveres dos profissionais de enfermagem. Temos o capítulo 3, que vai trazer as proibições, aquilo que o profissional de enfermagem não pode fazer. Temos o capítulo 4, que é muito importante, que vai falar das infrações e penalidades, inclusive bastante recorrente nas provas. E nós temos o capítulo 5, que vai trazer sobre a aplicação das penalidades, né? Em que situações as penalidades serão ali aplicadas, tá? Então, esses são os 5 capítulos que nós temos dentro do Código de Ética e nós vamos ter aula aqui de todos eles, exceto do último, que é o capítulo 5, porque o capítulo 5, ele traz apenas os artigos, né, e a penalidade que é dada para determinado artigo. Para você estudar o capítulo 5 de forma aprofundada, você vai lá para o nosso e-book, porque lá no e-book você vai ter essa parte do capítulo 5 de uma forma bem didática, para facilitar o seu entendimento, tá? Então a gente não discute em aula o capítulo 5, porque ele é só enumerado, tá? Mas lá no nosso e-book ele está de um jeito bem didático que vai realmente facilitar o seu entendimento, principalmente para quem tem dúvidas, né, de qual penalidade é aplicada em determinada situação. Então lá no nosso e-book você vai ter isso de forma bem clara, tá? Mas não dá para eu trazer para vocês em aula, beleza? Então, estudando aqui o primeiro capítulo, né, que trata dos direitos dos profissionais de enfermagem, nós vamos ter já dentro desse capítulo, no artigo 1º, que é um direito do profissional de enfermagem exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Quando a gente fala aqui, né, desse direito de exercer a enfermagem com liberdade, com segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, você pode entender esse artigo, né, de acordo com algumas situações que o profissional de enfermagem pode enfrentar. O profissional de enfermagem, ele tem o direito aqui
de atuar com liberdade e segurança técnica, porque nós temos algumas situações em que, por exemplo, o profissional ele é solicitado por alguém para fazer um determinado procedimento que não tem comprovação científica, ou de repente é um procedimento que está sendo adaptado, mas que não condiz com aquilo que é preconizado, né, com aquilo que é correto, tá? E o profissional de enfermagem aqui, ele tem o direito aqui de impedir, né, de passar por situações como essa, porque ele tem liberdade e ele tem o direito de agir com segurança técnica, inclusive segurança científica, né? Então, se ele percebe que é uma situação que não condiz, né, com aquilo que realmente é esperado, ele tem essa liberdade, essa autonomia, né, para decidir, justamente para não infringir o código de ética, tá? Então, é um artigo bem tranquilo, mas importante também da gente estudar. No artigo 2º deste capítulo, nós vamos ver que é um direito do profissional de enfermagem exercer as atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Este artigo aqui é também bastante importante, né? Porque ele fala sobre o modo como o profissional de enfermagem é tratado aqui pelos pacientes, né? Principalmente este é o foco aqui deste artigo. Inclusive, você vê aí na imagem uma campanha realizada justamente, né, para evitar situações de violência ao profissional de enfermagem por parte do paciente. Esse artigo é importante porque ele traz um respaldo para o profissional de enfermagem se defender caso ele se encontre em uma situação ali de violência, né, por parte de algum paciente, algum usuário do serviço de saúde. É claro que o usuário do serviço de saúde, ele pode ali demonstrar algum descontentamento com alguma situação que aconteceu naquele ambiente, mas existe um limite, né, entre esse descontentamento com a agressão verbal e física, né? Quando a gente já extrapola esse limite, aí a gente tem um profissional ali passando por uma situação de ofensa, né? Sofrendo uma situação que realmente ele precisa ali ter o seu direito assegurado, principalmente o direito de defesa, tá? Então é direito do profissional de enfermagem aqui ser tratado, né, de maneira adequada. Você vê aqui nesse artigo que cita a questão de riscos, que o profissional tem o direito de estar atuando em um ambiente de trabalho, um local de trabalho que seja livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador. Essa parte, né, nos remete à questão do ambiente de trabalho, que deve também conferir ao profissional o respeito à dignidade que ele realmente precisa e as condições adequadas para evitar, né, que ele passe por situações como essas de violência por parte aqui de algum usuário, né, do serviço de saúde, tá? Então, também um artigo bastante interessante. Nós temos um artigo 3º, que é um direito do profissional de enfermagem apoiar e ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e limites da legislação vigente. Aqui a gente fala principalmente das situações aqui de greve, né, de reivindicações por buscas aqui de melhorias, né, para a categoria profissional, a luta pelo piso salarial, tá? O profissional de enfermagem, ele tem o direito de participar desses movimentos, né, que buscam defender a dignidade profissional, né, os direitos dos profissionais aqui de enfermagem. Mas, claro que tudo isso, né, vai ter que ser feito dentro dos limites da legislação vigente, né? Então, o limite aqui da enfermagem é a lei. A gente só para quando a lei não permite, né? Aquilo que a lei não permite, a gente não vai fazer, tá? Mas a gente vai garantir, por exemplo, que a assistência de enfermagem, ela continue acontecendo lá para o usuário, mesmo a gente estando ali participando do movimento, né, reivindicatório, tá? Então, a gente tem legislação vigente também que vai falar sobre isso, sobre como deve ser essa participação nesses movimentos, então a gente vai seguir sempre a lei, tá? E esse artigo 3º, ele também vai aparecer pra gente lá no capítulo de deveres, tá? Quando a gente for estudar os deveres, a gente também vai ver um pouco mais sobre isso também, tá bom? Nós temos também no artigo 4º, que é um direito do profissional de enfermagem, participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Esse artigo 4º aqui, ele reforça a participação do profissional de enfermagem junto com outras especialidades na equipe multiprofissional, tá? E traz aqui, né, a liberdade do profissional atuar ali junto com outros profissionais de outras especialidades, observando sempre os preceitos éticos e legais da profissão.
Para você que está focado em provas, tome muito cuidado, porque esse artigo 4º é colocado por algumas bancas como dever do profissional, tá? Mas na verdade não é um dever do profissional, e sim aqui um direito. No artigo 5º temos que é um direito do profissional associar-se, exercer cargos e participar de organizações da categoria e órgãos de fiscalização do exercício profissional, atendidos os requisitos legais. Aqui, no artigo 5º, né, a gente vê que é um direito. Então, a participação do profissional de enfermagem nessas entidades não é obrigatória, né? O profissional de enfermagem não é obrigado a participar dessas organizações. Mas se de repente um profissional ele não quer ali participar, né, dessas organizações, ele também não pode ser punido, né, sofrer sanção por não participar delas, tá? Porque não é uma obrigação, é apenas um direito. Se o profissional quiser, ele pode participar, se associar a essas organizações, tá? Nós temos também no artigo 6º, que é um direito do profissional de enfermagem, aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional. Então é óbvio, né, gente, que se a gente quer melhorar a nossa prática, se a gente quer ser um bom profissional, a gente tem que ter o direito, né, de procurar esse aprimoramento das nossas habilidades, né, de estudar, se aprofundar, se atualizar, fazer uma pós-graduação, enfim, porque isso vai dar sustentação para a nossa prática profissional e, consequentemente, a gente vai conseguir atuar dentro das normativas, dentro, né, dos preceitos éticos. Mas eu trouxe para vocês aqui uma observação, porque nós temos esse artigo 6º como um direito, e a gente vai ver lá no capítulo que trata dos deveres, que nós temos no artigo 55, que é um dever do profissional aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Que quando a gente fala do aprimoramento do profissional, que vai dar ali, né, uma sustentação à sua prática, a gente tem então um direito, porque aqui está relacionado ao próprio profissional, é algo que ele está fazendo para ele mesmo, para que ele se aprimore, para que ele seja um bom profissional. Quando a gente estiver falando desse aprimoramento do profissional para beneficiar o paciente, a família, a coletividade ou a própria profissão, aí neste caso a gente tem um dever. Então, nesse caso, quando a qualificação aqui profissional ela é para o benefício da pessoa, da família e da coletividade, é um dever. E quando a qualificação profissional da equipe de enfermagem é para dar sustentação à sua prática profissional, é um direito, tá? Importante porque as bancas adoram trabalhar também com esses dois artigos porque eles são similares, né? Mas existem características aqui que faz com que um seja direito e o outro seja dever. Nós temos também no artigo 7º, que é um direito do profissional de enfermagem, ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Aqui, por exemplo, né, o profissional tem o direito de ter acesso a informações, dados do paciente, né, do prontuário, para que ele possa ali realizar as suas atividades profissionais. O acesso aqui é puramente profissional, não é para a pessoa pegar os dados, né, de forma aleatória, eu tenho direito. Não, o direito aqui está relacionado a ter acesso a essas informações quando são necessárias para que o profissional consiga ali exercer o seu cuidado. Também é um direito aqui do profissional requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja aqui a profissão. Nós temos algumas situações em que o profissional ele precisa ali denunciar. Ele passou por alguma situação, ele se sentiu ofendido e aí ele faz uma denúncia, né, ao Conselho Regional de Enfermagem, solicitando de forma fundamentada, ou seja, isso não vai ser feito de qualquer forma. As denúncias, elas passam, inclusive, por processo de apuração, então existe uma forma fundamentada de fazer essa solicitação ao Conselho Regional de Enfermagem, né? Caso o profissional ele se sinta ofendido dentro do seu exercício profissional, ele vai solicitar um desagravo público do COREM em decorrência dessa ofensa. O que é um desagravo público? É como se o COREM emitisse ali uma nota reconhecendo que o profissional foi ofendido, né, trazendo ao profissional ali a defesa que ele precisa diante daquela situação, trazendo ali, inclusive, o alerta, né, para que outros profissionais fiquem atentos àquela situação que aconteceu, tá? Mas essa denúncia, ela tem que ser bem feita, bem fundamentada, porque vai passar
por processo de apuração, tá? Artigo 9º. O profissional tem direito de recorrer ao Corém de forma fundamentada quando impedido de cumprir o presente código, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativos emanados pelo sistema COFEM-Corens. Aqui no artigo 9º, a gente também tem o reforço, né, do profissional ali poder se defender, principalmente quando ele tem alguma situação que quer fazer com que ele haja de forma incorreta, de forma incoerente, né? Aquela situação em que ele é impedido de cumprir o código de ética, de trabalhar da maneira certa. Nessa situação, ele pode recorrer ali ao Corém para que ele possa também ter a defesa necessária nesse momento. Esse artigo 9º, ele também aparece de forma semelhante lá na parte que vai tratar sobre os deveres dos profissionais de enfermagem, então fique atento aí, principalmente em provas, tá? No artigo 10º, nós temos que é um direito do profissional ter acesso pelos meios de informação disponíveis às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração. Então, quando a gente está atuando, né, dentro de uma unidade, é claro que como profissional daquela equipe, você tem o direito de conhecer todas as normativas daquela instituição, os protocolos que são seguidos, né, e inclusive participar da elaboração desses protocolos. É um direito também formar e participar de comissão de ética de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha. Aqui também nós temos um artigo que é bastante confundido com dever. Aqui nós temos nessa participação na comissão de ética, nas comissões interdisciplinares, como um direito, tá? E não como um dever, mas se o profissional quiser, ele tem o direito de participar, tá? É um direito também abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Esse artigo 12, ele está relacionado ao artigo 52, lá da parte dos deveres, né, sobre o sigilo profissional. Então, se houver algum tipo de pressão grave ou alguma chantagem para que o profissional faça a revelação daquela informação confidencial que ele teve ali durante o exercício profissional, ele tem o direito aqui de se abster de revelar essas informações. A gente pode também utilizar para isso o artigo 9º como defesa, porque a gente pode também recorrer aqui ao Corém, no caso de o profissional estar se sentindo pressionado, né, a revelar essas informações, porque é uma situação de impedimento aqui para que ele cumpra com o código de ética, tá? Então ele pode também usar nessa situação o artigo 9º para se defender, beleza? Nós temos também o artigo 13, que diz que é um direito do profissional suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, né, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrita ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Corém. Então, aqui nessa situação em que o profissional ele se percebe num local de trabalho onde ele se sente inseguro, onde as condições são desfavoráveis para ele exercer a sua profissão, ou de repente é uma instituição que está desrespeitando a legislação vigente, ele pode ali optar por não exercer as suas atividades naquela instituição, exceto as situações de urgência e emergência, tá? E aí, se ele realmente não quer mais ficar ali naquela unidade, se ele quer suspender suas atividades, ele vai comunicar isso formalmente ao Corém por escrito ou por meio eletrônico, né? E, inclusive, também comunicando à própria instituição. Nós temos no artigo 14, que é um direito do profissional aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar e implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. Esse artigo 14, né, reforça o uso do processo de enfermagem, né, que está dentro da sistematização da assistência de enfermagem por parte do enfermeiro, do profissional aqui de enfermagem, como instrumento aqui metodológico para planejar e implementar aqui as ações, né, em relação ao paciente. Nós vamos ver lá no artigo 37, no capítulo dos deveres, que ao mesmo tempo que isso aqui é um direito, é também um dever do profissional de enfermagem documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com a sua competência legal, tá? Então, a gente tem também similaridades aqui em relação à parte de deveres, tá, do profissional. Temos também no artigo 15 que é um direito do profissional exercer cargos de direção, gestão e coordenação no âmbito da saúde ou de qualquer área direta ou indiretamente relacionada ao exercício profissional da enfermagem. Então, os profissionais, né, podem aqui atuar como gestores, né, coordenadores, participando da direção dessas unidades no âmbito da saúde, tá?
Artigo 16 é um direito conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e o local de trabalho sob sua responsabilidade profissional. É óbvio que se você atua numa unidade, está acontecendo ali atividades de ensino, aquela unidade recebe alunos, por exemplo, de programas de residência, estagiários, se ocorre ali pesquisas científicas, atividades de extensão, é óbvio que você tem o direito de saber, né, que dentro daquela instituição essas atividades são realizadas porque você está ali sob a responsabilidade daquele local, tá? Artigo 17. Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente. Então, claro que o profissional aqui também pode participar, né? De repente, como um tutor de uma equipe de estagiários, né? O profissional pode fazer isso desde que ele respeite a legislação vigente, principalmente em relação à carga horária, né? Compatibilidade de horário ali com o trabalho. Artigo 18. Ter reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica. Então, se participou de alguma produção, deve ter ali a sua autoria reconhecida. Artigo 19. Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meio eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência e ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. É muito importante a gente pensar um pouquinho nesse artigo 19, porque alguns profissionais, quando lê, né, esse artigo, confunde um pouco as coisas, né? Acaba se excedendo, principalmente nas redes sociais, quando vai fazer a divulgação ali, né, de algum trabalho relacionado a algum assunto ali da área de enfermagem, né? Claro que o profissional que tem o direito de divulgar o serviço para o qual ele está habilitado através dos veículos, né, de comunicação social. Inclusive, isso tem um respaldo no próprio artigo 20, quando fala que o profissional tem um direito aqui de anunciar a prestação de serviços para os quais ele detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais. Porém, gente, a gente tem inclusive uma resolução, né, do Conselho Federal de Enfermagem que vai falar exatamente sobre isso, né, sobre tudo aquilo que o profissional de enfermagem pode ou não pode fazer quando o assunto é mídias sociais, porque é muito importante você saber até onde vai esse limite, né, de que forma você pode divulgar o seu trabalho, como que o seu anúncio deve ser. Então a gente tem uma resolução do Conselho Federal que vai trazer isso de forma bastante detalhada e eu já tenho aqui no canal uma videoaula para vocês, onde eu falo sobre essa resolução, trago ela de forma completa. Se você não assistiu, eu vou deixar para você em algum lugar aqui da tela o link, tá? Para você conferir também essa videoaula, porque é muito importante conhecer essa resolução, porque ela fala do comportamento do profissional de enfermagem nas mídias sociais, tudo aquilo que pode e o que não pode, tá? Então, não deixe de assistir essa aula, porque também vai te ajudar bastante aqui a entender os seus direitos, tá? Nós temos ainda, dentro do Código de Ética, que é um direito do profissional de enfermagem, negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Então, o profissional não é obrigado aqui a ser exposto, né, gente? Então, se teve alguma situação em que ele foi filmado, fotografado e exposto, ele tem o direito aqui de se negar, né, a ser filmado e de recusar essa exposição da sua imagem, né? E para isso ele tem aí como garantir os seus direitos, tá? No artigo 22, nós temos como direito recusar-se a executar atividades que não sejam aqui de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Observe muito bem aqui esse ou, tá? Porque o profissional tem o direito de se recusar naquela situação em que ele vai fazer alguma atividade que não é da sua competência. Então, por exemplo, um profissional enfermeiro vai e delega para o técnico de enfermagem uma atividade que é privativa do enfermeiro, que só o enfermeiro pode fazer, mas ele vai e passa para o técnico de enfermagem executar. Nesse caso, o profissional de enfermagem tem o direito e deve, inclusive, se recusar a realizar essa atividade. Por quê? Porque não é da sua competência técnica, científica, ética e legal, né? Trata-se de uma atividade privativa do enfermeiro, então ele não pode executar, mesmo que seja o próprio enfermeiro ali delegando para ele aquela atividade, tá? Então isso aqui está atrelado a um direito, mas também ao mesmo tempo a um dever, e isso a gente vai discutir melhor lá no capítulo dos deveres. E aqui, como a gente tem esse ou, né, a gente vê também uma outra situação em que o profissional pode recusar-se a executar atividades
que é aquela situação em que ele se sente inseguro, né, em relação a fazer aquele procedimento, tá? Então, se é uma situação que não oferece segurança ali ao profissional de enfermagem, ao próprio paciente, à família, à coletividade, ele também tem o direito de se recusar. E por último, neste capítulo, nós temos o artigo 23, que traz como um direito requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional-usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. É uma situação que também pode acontecer, né? O profissional ele é escalado de repente para uma determinada enfermaria e ali ele está cuidando, né, de alguns pacientes e tal, e um dos pacientes começa ali perseguir aquele profissional, começa, né, trazer algumas situações de desconforto, trazendo aqui um risco para a integridade física e moral desse profissional, ameaçando o profissional. Nessa situação, né, o profissional ele pode requerer junto ao gestor daquela unidade a quebra do vínculo da relação aqui profissional usuário, ou seja, tirar ele, né, do cuidado daquele paciente, colocar outra pessoa no lugar, porque não dá para ficar cuidando de um paciente que está ali ameaçando, né, trazendo uma situação de risco ali à integridade do profissional, tá? Então, nessa situação, o profissional pode simplesmente requerer a quebra desse vínculo para garantir ali também, né, a sua segurança profissional, tá? Então, ele vai fazer isso solicitando ao gestor e comunicando ao Corém também, mas sempre assegurando a continuidade da assistência de enfermagem, ou seja, assegurando que outro profissional vá assumir o cuidado daquele paciente. Então, agora nós vimos tudo deste capítulo primeiro, né, que fala sobre os direitos dos profissionais de enfermagem. Se você quiser se aprofundar sobre este tema, treinar com bastante questões, corre para o nosso site, garanta o seu e-book Legislação de Enfermagem e Ética Profissional, porque lá você vai ter o estudo aprofundado do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, além de todos os outros assuntos relacionados à ética de enfermagem, tá? Então acesse o nosso site enfrenteenfermagem.com.br e garanta já o seu material. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.